Pede pro Bruno. TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Agora são 2h21. Estamos ao vivo e você vai acompanhar a reunião da Comissão Permanente da Câmara de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A condução dessa reunião é do vereador Gustavo Peta. Acompanhe. Boa tarde a todos, a todas. Nós vamos dar início aqui à nossa reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal de Campinas. Queria convidar para participar aqui com a gente na mesa o vereador Fernando Mendes, vereador Bispo Fernando Mendes, que é integrante titular da comissão. E convido também a Jane Valente, coordenadora do Plano Municipal para a Primeira Infância da Prefeitura Municipal de Campinas, e o Rodrigo Otávio Teixeira Neto, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa nossa reunião, nós temos reuniões aqui ordinárias, né? Essa é uma reunião ordinária da comissão. Durante todo o ano nós temos debatido diversos temas vinculados aos direitos da criança e do adolescente. E nós entendemos oportuna para essa reunião do mês de novembro o debate sobre o Plano Municipal para a Primeira Infância. Nós já, em outras reuniões, nós chegamos a debater um pouco esse assunto. É um tema muito relevante, importante. A professora Jane Valente, que foi nossa secretária aqui no município de Campinas, tem estudado muito esse tema, esse assunto, e coordena agora por parte da prefeitura o plano municipal. Ele já foi apresentado num primeiro momento pelo Poder Executivo, com a presença do prefeito municipal, o prefeito Jonas Donizete, e agora o objetivo era que a gente pudesse ouvi-la de todos os objetivos do plano, como ele está sendo construído, os próximos passos, e que a gente pudesse fazer aqui um debate, tanto entre os vereadores, como também com os nossos convidados. Então, vereador Fernando Mendes, eu acho que queria primeiro passar a palavra, e a nossa reunião, então, hoje é uma reunião de pauta única, para que a gente possa focar na discussão, nas diretrizes, nos princípios dessa política municipal, desse plano municipal para a primeira infância na cidade de Campinas. Vereador Fernando Mendes. Boa tarde a todos, boa tarde aos que nos recebem em casa, boa tarde à mesa, aos convidados, ao vereador Peta. Quando se trata de crianças, se trata de futuro, e eu tenho dito que o futuro ele tem duas vertentes, tem um futuro positivo e tem um futuro negativo. Então, a importância dessa reunião, a importância dessa comissão, ela é fundamental para o futuro de uma cidade, para o futuro de um país, e eu tenho muito a aprender aqui com o que vai ser definido, e eu acredito que vai ter um vídeo também, para que a gente possa formular perguntas, porque sabemos que a cada dia que passa, os cuidados relacionados a crianças e ao adolescente, ele se vê mais presente no nosso mandato, na nossa vida, na nossa família. Então, seria isso, as minhas palavras iniciais, e agradecer por estar fazendo parte aqui dessa comissão. Obrigado, vereador Fernando Mendes. Então, eu passo a palavra agora para a Jane Valente. Boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimento o vereador, aliás, os dois vereadores, Gustavo e vereador Fernando. Me permite só, Jane, nós estamos também, para deixar a informação a todos, nós estamos ao vivo na TV Câmara, então, e também a participação também a parte das redes sociais. Ok, obrigada. E cumprimento também o Rodrigo, grande parceiro, presidente do Conselho da Criança, e também os conselheiras tutelares, representando os Conselhos Tutelares de Campinas. Marilza faz parte também do comitê da elaboração do plano. Nós temos uma secretaria executiva que é quem prepara as reuniões do plano, e ela é formada por mim, pela Eliane Tortello, que é da Secretaria da Assistência, pela Marilza, representando a Secretaria da Educação, e também o Paulo Bonilha, pela Saúde.
somos nós que montamos os planejamentos, né, das reuniões. Já tivemos uma. E antes que eu comece a falar de como, e também, por favor, cumprimento todos os presentes e quem está também nos assistindo em casa, porque, afinal, a estratégia para a efetivação de um plano dessa natureza, ele começa mesmo com reuniões pequenas, mas elas se desdobram, e a nossa ideia é que toda a população possa, em algum momento, fazer parte, não só da formulação, como do cuidado das crianças em Campinas, para que a gente entenda a importância que é pensar a infância num município metrópole como o nosso. Eu vou começar passando um filme, e depois desse filme eu vou apresentar como que está montado, é a mesma apresentação que fizemos ao senhor prefeito, Jonas Donizete. Se você pudesse fazer algo para diminuir a criminalidade, melhorar a qualidade da educação e da saúde, elevar a renda das famílias e aumentar a qualidade de vida na sua região, por onde começaria? A ciência nos diz que podemos encontrar a resposta para essa pergunta na primeira infância, quando a arquitetura do cérebro começa a se formar. A arquitetura do cérebro tem início nos primeiros anos de vida e continua ao longo do tempo, moldada pelas experiências vividas. As experiências mais marcantes vêm dos relacionamentos que envolvem a criança. Pais, parentes e cuidadores em geral. Mas problemas graves enfrentados logo no início da vida podem interromper o desenvolvimento saudável do cérebro. E na medida em que se fica mais velho, é muito mais difícil modificar a arquitetura do cérebro e também o comportamento. Ou seja, o que acontece na infância deixa marcas para toda a vida. Agora imagine que você pode fazer algo para melhorar o desenvolvimento das crianças e aumentar a qualidade de vida dessa comunidade. Quando e onde essa ação teria maior impacto? A relação entre as políticas públicas, o acolhimento maternal e a arquitetura do cérebro fica muito mais clara quando vemos como os acontecimentos, a família e o ambiente da comunidade afetam o desenvolvimento da criança. Por exemplo, digamos que o governo queira fazer da sua comunidade um lugar mais seguro, ou melhorar o aprendizado das crianças, ou diminuir os gastos com doenças crônicas. Uma criança que cresce em um ambiente assim, provavelmente vai sofrer menos estresse e vai ter mais oportunidades de aprendizado. Isso leva a uma arquitetura cerebral mais sólida e a uma estrutura mais apta a superar as dificuldades. Isso prepara a criança para ter sucesso na alfabetização e desenvolver outras habilidades no começo da vida. E, posteriormente, leva a um melhor aproveitamento das aulas e à redução da evasão escolar. Experiências positivas na primeira infância também podem diminuir a ocorrência de obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Aumentar os níveis de educação e saúde pode ter efeitos positivos para toda a sociedade. Redução da criminalidade, aumento da renda e elevação da arrecadação de impostos. Políticas públicas têm impacto sobre as pessoas e as comunidades. Isso quer dizer que fazer escolhas apropriadas que promovam o desenvolvimento saudável do cérebro na infância pode afetar a saúde, o comportamento e o aprendizado por toda a nossa vida. Alguém vai mudar aqui para mim, será? Bem, eu acho que eu preciso de ajuda só para mudar agora aqui o slide. Eu optei por trazer esse filme para que a gente pudesse começar a conversar sobre as políticas públicas e o como nós precisamos pensar a cidade para isso. O que nos fez pensar a possibilidade de um plano para o nosso município é que há um ano, exatamente em abril do ano passado, ele foi aprovado o Marco Legal da Primeira Infância e ele passa a fazer parte da mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente para que esta faixa etária, claro que quando nós falamos em estatuto, nós vamos trabalhar a criança até 12 anos, de 12 a 18 nós trabalhamos o adolescente. Mas a primeira infância passou a ter um olhar especial dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o porquê? Acho que a neurociência ela vem contribuindo muito no nosso país
com informações de pesquisas feitas principalmente na Universidade de Harvard e outras universidades dos Estados Unidos, inclusive, eu acho assim, o vereador começou dizendo, eu fui secretária até 3 meses atrás, mas eu sou funcionária pública de carreira e já há alguns anos, tanto o meu mestrado como o doutorado, eu venho estudando a questão das crianças e adolescentes. E em março agora eu tive a oportunidade de participar de um curso em Harvard, promovido pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e essas informações, elas têm mobilizado muito em nós o que fazer para que informações como essa possam ser transformadas num benefício para a nossa cidade e para as nossas crianças. Uma das coisas que me impressionou bastante eles conseguiram mostrar nesse curso o desenho cerebral de uma criança criada num ambiente suficientemente bom e numa criança criada num ambiente em que a violência, os maus tratos, a vulnerabilidade e o risco, e que influencia, inclusive, no desenho cerebral. Se você tira uma tomografia de um cérebro de uma criança, desse ambiente do outro, o desenho cerebral é outro. E a resposta a isso também, ela é uma consequência. Então, nós vamos percebendo que, por exemplo, o número de palavras que uma criança desse ambiente suficientemente bom acessa, ela chega a ser assustadoramente diferente do que uma criança onde os pais não estudaram, o ambiente é vulnerável e as crianças também sofreram violência. Então, a gente vai percebendo que essa defasagem que existe desde a concepção, onde as sinapses, os encontros, né, das sinapses, as questões neuronais, elas vão se formando no desenvolvimento, ela persiste, essa diferença, para o resto da vida. Então, a pessoa, essa questão de um país como o nosso, onde nós temos problemas muito sérios de desigualdade social, a desigualdade social ela é favorecida por questões como essa. Quem supera? Aquilo que a gente ouve muitas vezes dizer que são as crianças resilientes, que alguma outra coisa favoreceu a ela a possibilidade, então, dela ter superado essa adversidade da vida. Então, com base nisso, muitos estudos já têm feito com que muitos países modifiquem a sua forma de olhar para as crianças e principalmente as crianças de vulnerabilidade e risco. Você vê, por exemplo, a Colômbia, ela tem hoje um país pensando nisso. O Chile, eles têm programas que enfatizam toda essa questão do desenvolvimento, então, da criança. Temos também algumas fundações que têm trabalhado bastante para isso. Eu cito aqui a Fundação também Bernard Van Leer, que eles têm entre muitos dos incentivos que eles têm feito para a questão da infância e da cidade, eles têm um projeto que chama Urban 95. É pensar a cidade a partir de uma criança de uma altura de 95 centímetros, que tem a ver com os 3 anos de idade. Então, ele diz que se a gente pensar uma cidade com 95 centímetros, você faz uma cidade amigável, porque onde passa um carrinho, passa uma cadeira de roda, onde você cuida para que esse carrinho passe, essa criança passe, passa o idoso. Então, nós teríamos, então, aquilo que muitas cidades têm feito adesão, que seria a cidade amigável. E é essa questão que a gente vem trazendo para discutir com Campinas, até porque nós achamos que Campinas tem condições para isso. Nós temos, eu costumo dizer que se a gente pensar as nossas políticas verticalmente, então, a política de educação, falo que eu estive recentemente na segunda etapa do curso de Harvard, que foi no INSPER, e uma das apresentações, o palestrante elogiou a qualidade das nossas creches de Campinas. Então, eu digo sempre que verticalmente as nossas políticas, nós temos muita coisa boa acontecendo. A nossa grande proposta é fazer com que, de uma forma transversal, que uma forma onde a política integral da criança e do adolescente consiga recortar essas políticas olhando a criança na transversalidade. Então, para isso, nada melhor do que um plano que, ao pensar a lei de trânsito, já pense em algo para a criança. Nós chegamos até a dizer
que a CETEC tem um papel importante, não só pelo solo, né, que ela também cuida, mas nós temos, por exemplo, um necrotério que pode ser pensado naquele momento em que é difícil e que morre, né? Morre pai de criança, morre avô de criança. A gente tem um cantinho onde essa criança pode ser trocada, essa criança pode ser cuidada, ela tenha algo pensado para ela. Então, nós falamos a questão da educação, a questão do próprio, as praças, né? Eu estive recentemente agora na Espanha, a hora que eu cheguei na cidade de Córdoba, o meu olhar que já está para isso, eu identifiquei que ali tinha uma cidade amigável. E fui procurar no site, aí a gente encontra uma cidade para uma criança. Por quê? A hora que eu passei nas praças e a hora que eu andei na rua, eu identifiquei coisas que aquela cidade estava diferente para uma criança. Então, a gente vem percebendo que muitos países que chegam com esta informação têm procurado trazer essa informação em benefício do cidadão. E acho que esse é um dos nossos objetivos. Eu vou pedir, então, para fazer essa apresentação, para que a gente entenda como nós estamos estruturando, né, essa proposta, e aí depois fica aberto para que a gente possa dialogar, e eu acho que dessa forma fica até mais claro, né? Então, nós estamos chamando Primeira Infância Campineira, ele tem a sigla PIC. Para mim, a sigla PIC tem um significado muito grande, porque tudo que é de criança a gente sempre canta, né? Aliás, lembramos sempre das nossas, é PIC, é PIC, é PIC, né? E Campinas tem hoje um PIC que pensa de uma maneira alegre e protegida para as crianças. Então, nós temos um comitê intersetorial, esse comitê ele foi elaborado a partir de um decreto do prefeito Jonas Donizete, onde ele assumiu no seu plano de metas para esse segundo mandato, uma carta compromisso chamada Criança é Prioridade, da Rede Nacional da Primeira Infância. Então, já no ano passado, o prefeito assume esse compromisso e depois, autorizando ele próprio, foi convidado também para participar desse curso em Harvard, mas por compromissos que ele não pôde assumir, ele pediu para que eu participasse, então, do curso e foi, para mim, bastante proveitoso. Então, nós vamos pensar, planejar em conjunto, né, a proteção da infância na cidade e que, para nós, isso é um grande desafio, porque ele propõe a composição de secretarias e autarquias, desde o gabinete do prefeito, a assistência social e segurança alimentar, comunicação, cooperação dos assuntos de segurança pública, cultura, direitos da pessoa com deficiência e cidadania, educação, esporte e lazer, finanças, habitação, infraestrutura, o verde e meio ambiente, desenvolvimento sustentável, a saúde, serviços públicos, transporte, planejamento e urbanismo e desenvolvimento econômico, CETEC e SANASA. Esses são as secretarias e autarquias que compõem, mas também foi chamado para compor o Conselho Tutelar, dentro desse decreto, e também o Conselho da Criança, e estamos sempre abertos, dependendo do assunto em que a estratégia do momento do plano estiver acontecendo, nós vamos chamar a universidade, vamos chamar algumas entidades de Campinas que têm como missão essa faixa etária. Então, dependendo, a Fundação FEAC também está participando. Então, vão entrando outros personagens em cena conforme o momento estratégico, então, da composição desse trabalho. Esse comitê ele é coordenado pela Secretaria de Assistência Social e Segurança Alimentar, da secretária Eliane Jocelaine, e ele é apoiado, então, por uma coordenação executiva, que tem o coordenador geral, que nesse caso sou eu, e os articuladores da Secretaria da Assistência, a Eliane Tortello, que acabou de chegar, da Educação, a Marilza, que está aqui, e da Saúde, nós temos o Dr. Paulo Bonilha, que não pôde estar presente. Essas ações, então, sempre estarão articuladas com os planos estaduais e nacional e junto com esta rede nacional pela primeira infância, que fomenta formações e especialistas, né, em torno do tema, que nós estaremos, então, ligados o tempo todo com esta rede. Então, a criança, ela, desde o seu nascimento, ela tem assegurado todos os seus direitos como pessoa e cidadã,
conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e alterado pela Lei 13.257 do ano passado. Nós vamos tratar, neste plano, de todas as crianças, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal e desenvolvimento, aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que difere as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vive. Resumido, o plano ele é para todas as crianças, só que nós vamos sempre poder olhar com um olhar especial para as crianças em situação de vulnerabilidade e risco. Em uma primeira aproximação, o meu trabalho neste curso foi fazer um planejamento estratégico para a primeira infância em Campinas, e eu percebi, numa primeira aproximação com os dados, que Campinas tem muitos dados que permitem identificar as crianças de 0 a 6 anos inseridas nos serviços da cidade, mas principalmente aquelas que não estão, ou que mostram a necessidade de uma maior intersetorialidade das políticas com projetos singulares diante das violações apresentadas. Então, eu vou citar. Nós temos hoje muitas crianças pelo próprio Cadastro Único Federal. E quando a gente começa a cruzar, se uma criança está no Bolsa Família, se ele está na creche, se a família está no programa de segurança alimentar, quando a gente faz um plano, a gente começa a cruzar todos esses dados e começa a perceber que talvez crianças, famílias apontadas pelo Conselho Tutelar, pela Vara da Infância, que estão numa medida especial, poderá ter também uma atenção especial. Então, o que nós percebemos? Muitas vezes, uma mãe sai da maternidade e ela já foi identificada como uma vulnerabilidade altíssima. Então, ela já precisa sair dali do hospital com as políticas integradas, já contribuindo com essa questão da vulnerabilidade e risco. Então, uma das questões do plano, e eu acho que é uma questão fundamental, é a gente tentar atuar nesta defasagem, então, de atendimento para essas crianças. Mês passado, nós tivemos a visita trazida pela Fundação Maria Cecília também, Souto Vidigal, a presença do economista James Heckman, que ele também é muito reverenciado, não só na economia, mas na educação, e ele foi Prêmio Nobel da Economia no ano 2000. Desde o ano 2000, James Heckman vem mostrando o porquê é importante investir nas crianças de 0 a 6 anos e o como investir nisso pode mudar a situação do Brasil. Essas pesquisas nos Estados Unidos comprovam que cada dólar gasto na primeira infância se economiza 14 dólares de uma forma em geral na política pública. Muitas vezes a gente vê pessoas falando na economia de 7 dólares, algumas pessoas falando em 10, mas ele afirmou, e eu acho que eles começam a refinar esses dados, então nesta última visita foi tratado como 14 dólares. Então, uma criança que seja alvo de bons incentivos, ela terá uma vantagem para o resto da vida. Uma das coisas que a pesquisa mostra é que essas crianças, acompanhadas por uma pesquisa longitudinal, elas conseguem acessar melhores empregos, elas passam a ter melhor saúde, um nível mais baixo de violência, porque você vai tratando como a base, a estrutura de uma casa, Quando você trabalha muito bem essa estrutura, a base que se firma sobre ela faz com que essa pessoa já tenha aberto tantas outras possibilidades que a gente chama de janelas de oportunidade. E essas janelas de oportunidade, elas são abertas principalmente nos primeiros 1000 dias, que diz desde a gestação até 2 anos e 11 meses, que é a primeiríssima infância. Então, tudo o que a gente puder fazer para a primeiríssima infância, nós vamos estar contribuindo para os adultos. O que nós somos hoje, nós somos com base naquilo que nós recebemos nessa primeira infância. Uma criança que ficou para trás, ela terá dificuldade para atingir o seu pleno desenvolvimento. É onde, hoje, vereador Gustavo, a gente percebe que, por exemplo, é muito claro você vê o custo de uma política pública de alta complexidade e o custo de uma política pública na proteção básica. O que a gente precisa
É claro que o Estado precisa cuidar dessas crianças que estão em medidas protetivas especiais, mas ele precisa olhar de uma forma mais integral as crianças que estão lá no seu território de moradia. É a gente se preocupar, sim, de ter local para brincar, é a gente se preocupar com a guarda municipal que possa proteger os trajetos das crianças, as crianças poderem ocupar as praças públicas, para que a praça seja um local onde as famílias se encontram, né, onde os carrinhos de bebês, né, tropecem uns nos outros, e não que a gente tenha medo de ocupar uma praça pública, né? Então, é esta inversão de lógica que nós precisamos ter. Então, a falta de conhecimento é ainda parte do senso comum. Pesquisas mostram que pais, políticos, profissionais não têm a clareza necessária do como formar um ser humano. Um ser humano, ele só se torna humano porque alguém o significa. Então, o quanto que este professor que hoje fica uma grande parte da vida das crianças, ele não fica muitas vezes com o pai e com a mãe, mas como a gente fazer um link entre a família e a escola, como que esta família pode participar mais da escola, o quanto que a gente precisa dar as mãos e dizer assim, todos nós somos responsáveis por essas crianças. Se eu não tenho um filho da minha barriga, eu tenho uma criança. E eu gosto muito de um estudo do Antônio Carlos Gomes da Costa, que foi um dos que escreveu o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, onde ele diz que nós, adultos, precisamos cuidar da geração que vem, independente se é nosso filho ou não é nosso filho. Isso é cidadania, né? Então, é essa concepção que a gente quer levar o maior número de pessoas, porque todos nós somos responsáveis por mudar politicamente o nosso país a partir do momento em que as crianças são cuidadas de uma forma que leve a elas a possibilidade de acreditar no mundo, né? E não elas serem frutos aí de questões tão difíceis de violência como a gente percebe. Os programas de maior retorno são justamente aqueles que se apoiam em uma rede e, através dela, levam às famílias toda a sorte de incentivo, que é o que eu acabei de dizer. Se nós temos como identificar as famílias mais vulneráveis, nós também temos que ter uma forma que é complexa de levar as políticas públicas em torno daquela família. Então, nós temos dados em que nós temos que olhar se todas as políticas públicas estão conseguindo alcançar esse bairro. E aí, quando eu falo, ele além de ser uma questão individual, ela é coletiva. Nós temos bairros na nossa cidade que foi feito, podemos dizer, né, o Jardim Bassoli, por exemplo, onde toda a população de situação de vulnerabilidade e risco, ela foi toda para um lugar só, sem uma estrutura. Isso é um depositário de sérios problemas, né, para esses seres humanos e para o contexto onde eles vivem. Então, situações como essa, a gente precisa estar atento, mas estar atento com dados mostrando isso, que isso não pode acontecer numa cidade com tanta qualidade de vida como é oferecida como uma cidade de Campinas. Então, o investimento na primeira infância, ele, certeza, a partir de dados, ele diminui a violência na adolescência e ele trará maior salários na vida adulta. Então, isso é comprovado por pesquisas mesmo. Nós apresentamos aqui um guia para a elaboração do plano pela primeira infância. Esse guia já foi entregue a todos os componentes do nosso grupo, para que todos possam ler, e nós estamos usando este ano, até o final do ano, para aquilo que nós chamamos de um alinhamento de conceitos. Então, a gente tem assistido filmes juntos, nós temos estudado junto, para que o comitê, inclusive, vereador Gustavo, vereador Fernando, né, nós fizemos uma pesquisa no primeiro momento do nosso comitê, para que a gente possa classificar como um marco zero, para a gente poder avaliar qual o nível de conhecimento que o grupo tem, e nem pegamos nome de ninguém, porque não é isso que nos importava, mas a gente já conhecer se este comitê tinha o conhecimento equiparado para que a gente pudesse se pautar nisso, para a gente poder elaborar o plano. E a gente já percebe alguma defasagem, né, de opiniões, e a gente, então, está usando esse próprio conhecimento do grupo para oferecer informações, para ter um nivelamento
daquilo que a gente entende, né, como necessário, para que realmente no começo do ano a gente já olhe para dentro das políticas públicas, identificando o que já está sendo feito, e é incrível como tem muita coisa em Campinas sendo feita. Às vezes a Marilza vem, né, e ela conta, por exemplo, uma escola que abre no final de semana, né, Marilza? E ela... Isso. Isso. Acho que vem vindo o microfone. Nossas escolas de educação infantil e fundamental abrem nos finais de semana. Na semana da dengue nacional, né? Da dengue, muitas das nossas escolas fizeram um trabalho de excelência, de divulgação e formação com as famílias. Na região norte, eu posso citar aqui várias, sul, né? Sudoeste, o Marilene Cabral, na norte, o Jorge Leme, o Hermínia Risse, na noroeste, várias escolas estão abrindo. Né? Mas o que eu acho bonito é a gente também deixar isso claro, né, para a população, o quanto que essas famílias estão sendo chamadas. Sim. A nossa cidade já faz isso. Para participar. Para participar dentro das escolas, atividades, né? que as crianças fazem, e essa interação entre a família e a escola. O Rubem Alves é uma bem-querer, que fez um trabalho agora do resgate à infância, que apresentou, inclusive, até um pano, né? Tem mais ou menos 6 metros um pano na escola, onde as crianças levaram as atividades para... Elas fizeram na escola e seus avós, tios, contaram sobre a infância deles. Aí trouxeram com o desenho, com as figuras, que é a linguagem da criança, né? Nesse pano. E outras atividades que foram construídas na escola no final de semana, inclusive uma pipa do tamanho de uma parede. Cada família colocou um laço no rabinho da pipa. E, dentre outras, esse final de semana, a irmã Dulce abre, que ela está fazendo aniversário, alguém conhece, é no São José, né? E o Celisa, na Moreiras, ali perto do Mário Gatti. É aniversário também, é a escola mais antiga de educação em Campinas. Nós estamos citando a educação, mas nós podemos citar, por exemplo, o nosso banco de aleitamento materno da maternidade, que fabuloso, né, que é o trabalho que está sendo feito. Nós podemos dizer da segurança alimentar, que dá o Vale Alimentação, o cartão alimentação, e a prioridade é o idoso e é a criança, né, de vulnerabilidade e risco. Nós temos as semanas que ocorrem alguns trabalhos dentro da Sanasa, dentro da INDEC. Então, o que a gente percebe? Que tem várias coisas acontecendo e nós, no primeiro momento, nós queremos juntar e poder olhar pelo cadastro único, pelas informações, principalmente que o Conselho Tutelar tem, se essas famílias identificadas, elas estão em todos esses lugares. E a gente sabe que muitas não estão. E que aí o juntar das políticas públicas em torno da família já começa a dar um resultado. E aí poder olhar para dentro de cada secretaria e perceber o que mais nós precisamos fazer, né? Mas, no primeiro momento, nós queremos juntar, né? O que é a Rede, então, Nacional da Primeira Infância? Ela é um grupo articulado da organização da sociedade civil, representantes do governo, institutos, fundações. Ela ela junta expertises variadas, profissionais de excelência no nosso país, onde esta rede nacional, então, ela adotou como estratégia a elaboração do Plano Nacional. Eu tive a honra de escrever no primeiro Plano Nacional a parte de famílias acolhedoras desse plano, tendo por base o serviço de referência, né, que é o SAPECA, e temos o Conviver também em Campinas, que a gente já serve de modelo para outros municípios brasileiros. E o plano também foi construído em um processo colaborativo que envolveu organizações e especialistas. O CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, aprovou o plano em 2010. Então, ele foi aprovado em 2010 e, no ano passado, ele altera o Estatuto da Criança e do Adolescente com o marco legal da primeira infância. Então, ele evoluiu, né, de uma política pública para um marco legal, modificando o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, por que a primeira infância ela é importante? Então, a visão de tudo isso é entender a criança como uma pessoa em desenvolvimento, implica conferir plenitude ao momento da infância.
para ela ter sentido em si mesmo e, adicionalmente, reconhecer o dinamismo do processo de formação, cujo resultado é o futuro. A criança é um sujeito de direitos em condição peculiar de desenvolvimento. Então, eu sempre digo que uma criança sujeito de direitos, ela supõe adultos cuidadores. Uma criança, ela não existe sozinha, né? Ela precisa estar... eu gosto muito de um provérbio africano, né, que fala que nós precisamos de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. E nós precisamos de uma cidade inteira, né? Então, a primeira infância é a fase de maior vulnerabilidade, que demanda proteção especial e um ambiente seguro, acolhedor e estimulante. A primeira infância interfere no desenvolvimento de todas as etapas da vida. Toda criança deve ser considerada na sua integralidade, nas inter-relações que estabelece com as outras pessoas e com o meio ambiente. Nós temos como princípios a criança sujeito, indivíduo único com valor em si mesmo, a diversidade étnica, cultural, de gênero e geográfica. A integralidade da criança, a inclusão social, a integração das visões científica e humanística, a articulação das ações, a sinergia das ações, a prioridade absoluta dos direitos da criança, a prioridade da atenção, dos recursos, dos programas e das ações para as crianças socialmente mais vulneráveis e a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado na promoção dos direitos, conforme preconiza, inclusive, o artigo 227 da Constituição Federal. Nós temos como diretriz política a atenção à prioridade absoluta, e olhando para isso nas diretrizes orçamentárias, no plano plurianual e no próprio orçamento municipal. A articulação e a complementação dos planos nacional, estaduais, distrital e municipais pela primeira infância, a manutenção de uma perspectiva de longo prazo. Eu acho que eu gosto, sabe, vereador, de olhar para uma perspectiva de longo prazo, entendendo que ela vai ao encontro da diretriz da própria Constituição Federal. Porque o caráter dirigente da Constituição Federal brasileira, ela impõe que nós tenhamos que construir um Estado democrático brasileiro com ações a curto, médio e longo prazo. Então, quando nós falamos um plano para Campinas, nós vamos pensar Campinas para 10 anos. Isso vai estar em comum acordo com o Conselho da Criança, que também está elaborando um plano decenal para a criança e o adolescente. Então, quando nós falamos num plano decenal da criança e do adolescente, lá dentro tem que estar o plano da primeira infância, o plano do SINASE, o plano para a violência, né, doméstica contra a criança e o adolescente, né, o plano da educação. Então, todos esses planos, eles precisam ser conjugados e estar dentro do plano decenal, que é, no caso, o Conselho da Criança, que estará coordenando. Nós precisamos ter o poder legislativo nesse processo, porque o ideal é que o final do processo desta natureza se transforme numa lei, para que os governos seguintes também entendam a obrigatoriedade do seu cumprimento, e atribuição das prioridades para regiões e áreas geográficas ou localidades com maior necessidade. Essa tônica vai estar presente o tempo todo, a prioridade das crianças mais vulneráveis. Como diretriz técnica, nós temos como objetivo a mudança cultural. Nós não estamos falando de pouca coisa, né? Nós estamos falando em uma mudança cultural e que ela, então, precisa ser feita de pequenas ações e pequenas e cuidadas ações para que a gente possa compor esse complexo plano, né, que seria aí essa integralidade, a multissetorialidade, a valorização dos processos que geram atitudes de defesa, de promoção, né, e de proteção da criança, a valorização e qualificação dos profissionais. Nós temos como intenção, e para isso nós temos excelentes universidades na nossa cidade, que é montar um centro de formação permanente, onde ele ofereça formação não só para os pais, mas para os educadores, para os profissionais que atuam na rede. Então, Campinas merece um centro de formação, e esse é um dos nossos grandes ideais.
O reconhecimento de que a forma como se olha, escuta e atende a criança expressa o valor que se dá a ela, o respeito que se tem por ela, a solidariedade e o compromisso que se assume. O foco nos resultados, então, insistir e persistir no alcance dos objetivos e metas do plano e divulgar os avanços na medida em que são alcançados. A escolha de alguns objetivos e metas para acompanhar e avaliar o plano com indicadores sensíveis e fáceis de verificar. Transparência, disponibilidade e divulgação dos dados coletados no acompanhamento e avaliação do PIC. Nós também precisamos promover a integração com os planos, como eu já disse. O trabalho em rede, ele é uma premissa fundamental, e eu estava comentando com o presidente do Conselho que ontem nós tivemos um simpósio satélite aqui em Campinas. O simpósio ele é promovido por esse mesmo grupo da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e estava acontecendo na cidade de Fortaleza, e ontem nós reunimos cerca de 200 pessoas e assistimos virtualmente o seminário. E o que já me deixou bastante feliz é que, muitas vezes, quando nós nos reunimos, você faz um evento da educação, só tem profissionais da educação. Aí você faz um evento da saúde, só tem profissionais da saúde. Assistência é a mesma coisa, cultura é a mesma coisa. E ontem lá nós pedimos para se identificar, né, e a gente já viu o primeiro avanço que a gente já comemora. Estavam ali muitos profissionais da educação, da saúde, da cultura, né, conselheiros tutelares, e esse é um dos nossos objetivos. Nós precisamos conversar e nós precisamos trabalhar de uma maneira intersetorial. E eu confio que Campinas tem capacidade para isso, pela capacidade profissional que a gente reconhece na nossa cidade, né? E acho que a grande participação também que nós temos da sociedade civil, né? A sociedade civil organizada, ela tem um valor imenso nessa cidade, e acho que ela pode contribuir muito. Então, esse caráter plural, ele garante que cada tema relacionado à primeira infância receba a atenção devida com a expertise necessária. Então, a adesão do município ao plano, ela está sendo, então, reconhecida pela rede, e, em breve, o nosso prefeito já receberá um agradecimento por fazer parte desse trabalho nacional. Nós temos também que olhar como um potencial mobilizador da comunicação. Então, por meio da comunicação, nós esperamos sensibilizar a sociedade para o tema, mobilizar os diversos atores do sistema de garantia de direito. Quando falamos isso, falamos os atores de promoção, de defesa e de controle. Então, todas as vezes em que falamos em sistema de garantias de direito, nós falamos do executivo, né, que, para mim, é o melhor conceito que existe de política pública é o Estado em ação. Então, a promoção, o quesito promoção, né, do sistema de garantia. A defesa, onde inclui aí Ministério Público, Conselho Tutelar, Defensoria Pública, a Vara da Infância. E nós temos também a questão do controle, que é o Conselho da Criança, que estará sempre conosco. Nós temos que divulgar as etapas de construção do PIC, monitorar a aplicação desse plano e contribuir aí para o exercício do controle social. Então, todo mundo tem que participar da elaboração, mas tem que participar da cobrança também, né, disso tudo. Nós vamos procurar trazer sempre as crianças para dar opiniões. Para isso, as crianças elas podem se manifestar e devem ser consultadas durante o processo de construção. Devem ser levadas em consideração as particularidades da primeira infância, ou seja, a metodologia de escuta deve ser apropriada à idade dos colaboradores e à situação, né? Uma criança com deficiência, a forma de expressão dela tem que ser respeitada. E eu gosto, é uma frase que eu tenho procurado sempre dizer, que nem sempre nós podemos atender ao pedido de uma criança, mas o seu pedido direciona as nossas ações. Eu falo que eu trabalho com criança a minha vida toda. E quando a criança é ouvida, ela é parte de um processo. E uma criança, desde 1990, no nosso país, ela é sujeito de direitos. E o sujeito de direito ele tem que participar.
uma criança ela só se torna um adulto sujeito político se ela, desde criança, ela pôde experimentar, né? Eu vejo assim, às vezes a gente vê na escola, estamos lá na época de eleição, né? Aí os professores tiram ali os candidatos, as crianças votam, as crianças começam a entender o que é essa participação, mas a participação em tudo, na atividade que ela vai fazer, na opinião dela, né, na escolha do que é oferecido. Ontem, no simpósio, discutia-se muito o quanto nós não podemos deixar as crianças na frente de uma televisão ou na frente de um equipamento eletrônico, em nome dos pais ficarem sossegados, né? Uma criança, na primeira infância, ela é uma esponja, né? E não existe educação neutra. Se eu não estou dando educação de uma forma, ela está absorvendo de outra forma, mas ela está vivendo o aprendizado constantemente. Então, nós temos que ter clareza o quanto o adulto precisa se apresentar para a criança, principalmente no seu senso moral, na sua construção, para que ela possa se constituir como um sujeito. E termino dizendo que negligenciar as crianças pequenas em situação de maior vulnerabilidade, mais do que um ultraje, é um enorme erro estratégico. Focar em alcançar essas crianças é não apenas a coisa certa a ser feita, mas um investimento de grande custo e efetividade que países podem e devem fazer para o seu crescimento no longo prazo. Então, como nós queremos também ver um país que saiba votar, que saiba escolher, que saiba participar, eu acho que nós precisamos educar as crianças desde o ventre, né, de suas mães. Obrigada. Agradeço muito a fala, a contribuição, a palestra aqui dada pela professora, secretária Jane Valente, e agora coordenadora do Plano Municipal. Quero também convidar o nosso vereador Campos Filho para participar aqui da mesa com a gente, fica à vontade, também integrante da comissão. Anunciar a presença da Luísa Assis, que é conselheira da região sul do Conselho Tutelar, da Carleides Costa, conselheira da região sudoeste do Conselho Tutelar. E nós vamos aqui anunciando a presença de outras autoridades. A gente passaria para essa segunda fase. Queria primeiro passar a palavra para o Rodrigo, para que a gente pudesse ouvir o Rodrigo em nome do Conselho Municipal, como o Conselho tem participado desse processo. E depois a gente vai ouvir aqui os vereadores e também o público aqui presente. Rodrigo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, componentes da mesa, Jane, vereador Gustavo, vereador Fernando. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz desse envolvimento do Legislativo no tema que nós estamos discutindo aqui, porque realmente esse é um assunto que está na crista da onda, como a gente diria. É muito importante, e a gente ouviu ontem no simpósio que a gente acompanhou lá no campus da Unip, que o Brasil está muito atrasado nisso, né? Quando comparado com países aqui da América do Sul, Chile, Colômbia e Cuba, nem se fala, né? Porque já tem um cuidado com as crianças de muito tempo. E quando a gente vê os efeitos que isso causa na criança, quando ela não tem um cuidado adequado, e a gente viu ali uma relação de investimento de $1 ou R$1, você recupera 14, né? É uma dimensão imensa. Então, realmente, nós precisamos estar envolvidos. Acho que a Câmara tem que estar atenta a tudo que é programa que pode ser feito na direção de apoiar o desenvolvimento das crianças. Eu queria aqui citar que, cotidianamente, eu sou surpreendido com os meus netinhos e netinhas. Eu tenho aprendido muito com eles, porque eles são... E quando a Jane fala, a gente precisa ouvi-los, precisa mesmo, porque
eles questionam, eles trazem argumentos que a gente fica surpreso, né? Inverte aquela forma que a gente está pensando. Eu acho que realmente é muito importante ouvir esses atores. Eu queria citar 2 casos. Um que eu vi ontem lá no simpósio, um médico da UFRJ, citando um exemplo simples, né? Que a maioria das igrejas, as pessoas recolhem o dízimo, contribuem com o dízimo, né? Então ele dá uma sugestão de que a gente também, que cada ser humano, cada família, dedicasse um dízimo de tempo para o cuidado das suas crianças. Ou seja, você tem durante o dia 16 horas, tirando as horas que a gente está de repouso, então que você dedicasse 1,6 horas por dia para as suas crianças. Não só para as suas, mas para a criança em geral. É uma proposta simples, mas não tão simples de ser realizada, né? Acho que todo mundo gostaria de fazer isso, mas tem que fazer um esforço, tem que colocar essa prioridade. A outra coisa foi uma curiosidade. Hoje eu estava pela manhã numa reunião da diretoria do CPTI, que é a entidade, eu represento a sociedade civil no conselho, e durante a reunião nós temos lá uma conselheira alemã que está há uns 10 anos aqui no Brasil, ela com o marido dela. Ele era um executivo da Bosch, hoje é de outra empresa, mas ela citou um fato muito curioso. Ela falou: quando a gente chegou no Brasil, nós estranhávamos muito quando íamos num restaurante e tinha criança correndo, fazendo uma algazarra. A gente não entendia aquilo, porque na Alemanha é tudo organizado, tudo silencioso, tudo comportado. Até os cachorros, que você pode ir no restaurante, o cachorro pode entrar, mas os cachorros também são educados para poder fazer isso. Agora, ela falou, agora a gente vai no restaurante, a gente estranha, não tem barulho nenhum, mais cheio de criança, não tem mais barulho, mas está todo mundo com iPhone, né? Então vejam como as coisas mudam, né? E eu lembro do meu tempo de criança, e aí faz muito tempo, né? Os pais eram muito mais distantes das crianças, então eles não dedicavam esse tempo que hoje os pais, eu percebo que dedicam. Eu vejo meus filhos, até admiro isso. Mas a gente tinha a rua, a gente passava o dia inteiro na rua, tinha baixíssimo risco ficar na rua, os pais ficavam tranquilos, né? Hoje não, eles não têm a rua, eles ficam dentro de casa. Então, se você não desenvolver uma série de atividades, o pai não aguenta, ele dá mesmo um iPhone, chega uma hora ele pede água, né? Então a gente precisa se amoldar aos novos tempos, mas não podemos esquecer da importância, né, de ter essa atenção com a infância, porque nem eu tinha ideia de todos esses estudos neurológicos que estão presentes hoje, né, quanto efeito ele vai trazer para a vida adulta nossa, né? E coisas que a gente não pode mais corrigir praticamente. Então, eu acho que é um assunto de extrema importância. O Conselho está totalmente voltado para contribuir no plano, para contribuir de todas as formas. E eu acho que a sociedade, e aí é uma verdade, né? Ali fala os políticos, os pais, as pessoas não têm conhecimento desse efeito, né? Eu acho que nós temos que fazer um trabalho imenso, principalmente na área de divulgação, na área de comunicação com as famílias. Hoje mesmo eu passei um DVD que foi distribuído ontem lá no seminário, passei para o nosso pessoal lá no CPTI para fazer um trabalho com as mães, com as famílias, chamar o Paulo Bonilha, por exemplo, para dar uma palestra, porque realmente, e aí, Jane, a minha sugestão é que a gente faça uma parceria muito grande com essas redes de TV que ainda tem uma penetração imensa na sociedade, para nos ajudar com programas que façam essa discussão, que alcancem as mães, né? Tem programas que são mais populares. Eu acho que temos que estar presente nesses programas para trazer essa informação, né? Trazer esse cuidado com a criança. Bom, é isso que eu queria trazer aqui, esse debate. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Agradeço, presidente Rodrigo. Então, vamos passar agora. Eu vou
fazer já alguns questionamentos, algumas ponderações. Também, aí logo na sequência, passo aos vereadores e depois também para os nossos convidados, para as pessoas que integram aqui esse debate público da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, também lembrando que nós estamos ao vivo na TV Câmara. Eu entendo da seguinte forma, secretária, e eu te chamo de secretária porque é o seguinte, na política tem, não é? O cargo mais importante que a pessoa ocupou, geralmente depois é lembrado por muito tempo. Eu já mudei de nome, né? Secretária. Mas, na verdade, a professora também, Jane Valente, ela traz aqui diversas informações baseadas em muitos anos de estudo, de conhecimento e também de experiência prática. Acho que a Jane, ela acumulou ao longo da sua história essa experiência na academia, no estudo e também na vida prática, né, como funcionária pública, como gestora pública. Então, é realmente para a cidade de Campinas, independente de questões partidárias, governamentais, é um privilégio ter no comando desse plano municipal a professora Jane Valente. Né? Por quê? Porque realmente é um assunto muito interessante. Nós tivemos, ao longo da história do Brasil, uma conquista importantíssima, que foi a conquista do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, que foi fruto de diversos movimentos, de discussões na universidade, de mobilizações políticas, que levaram a gente à construção do ECA, que é um marco nessa história, né? Mas o fato é que, a partir dali, muita coisa avançou. A cidade de Campinas, por exemplo, é um exemplo, né? Nós temos hoje uma rede organizada de proteção. Mas muita coisa poderia ter avançado e não avançou, principalmente em relação, vamos dizer assim, a uma política mais contundente, né, de distribuição de renda, de garantia de direitos mínimos, né, que nós ainda não temos no nosso país, o que faz com que muitas crianças ainda vivam em situação de extrema vulnerabilidade social. Nesse sentido, eu acho que os avanços da ciência, da neurociência, também da psicanálise, são vários estudos que apontam claramente, de maneira contundente, que os primeiros anos de vida da pessoa são determinantes para o resto da vida da pessoa e que que a falta de investimento, de condições mínimas para o desenvolvimento nesses primeiros anos podem e geralmente levam a consequências trágicas para a vida da pessoa, né? Então, pensando nisso, eu acho que realmente nós precisamos de uma mobilização nacional em torno do tema. Nós precisamos de uma mudança cultural, né? Nós precisamos que isso tenha impacto nas políticas públicas, nos orçamentos municipais, nos orçamentos estaduais, no orçamento nacional, né? Para além da campanha da importância, o impacto efetivo, né? Então, acho que essa que vai ser a nossa batalha. E, por isso, eu queria, já que conversando com o vereador Fernando Mendes, vereador Campos Filho, eu acredito que nós precisamos fazer um trabalho para que esse plano, que está sendo construído por várias mãos, realmente seja finalizado aqui na Câmara Municipal como uma lei que institui o plano, né? Nós precisamos torná-lo uma política de Estado, uma política do município, né? Para que a gente possa avançar durante os próximos anos, né? Eu estou aqui, né, como vereador, né? Nós estamos na Câmara Municipal. Daqui a alguns anos estarão outros, né? O Poder Executivo é a mesma coisa. Hoje o prefeito é o Jonas Donizete. Daqui a alguns anos, com certeza será outro, porque, no caso, o prefeito não poderá uma nova reeleição, né? Mas não importa, o fato é que os políticos passam,
as pessoas passam. O que fica é exatamente aquilo que fica estruturado, não só a partir de legislação, porque a gente sabe que tem muitas leis, muitos programas normatizados que depois também deixam de valer na prática, mas aqueles que viram lei a partir de uma mobilização social grande, dificilmente ficam esquecidos. Esses se tornam leis e se tornam realidade por muitos anos, porque há uma população, uma rede de organizações não governamentais, de ativistas, de pessoas que atuam na área, que vão batalhar para que o programa continue sendo construído. E por isso, por quê? Porque eu acredito que só é possível sonhar alto com persistência, né? Com persistência, evidentemente utilizando os instrumentos que a gente tem do ponto de vista do executivo, do legislativo, e com prioridade. Essa prioridade, ela passa a ser cada vez maior a partir do momento em que a mobilização social também ganha força, ganha musculatura e, vamos dizer assim, empurra as autoridades a adotarem as políticas que precisam ser adotadas. Então, nesse sentido, eu queria parabenizar, eu queria falar mais um pouco sobre isso mesmo. Acho que o trabalho está sendo bem conduzido, tem a participação, né, da sociedade organizada, através do Conselho e de outras entidades, e que a gente pudesse culminar nesse processo com um projeto de lei que viesse aqui de autoria do Poder Executivo, que no caso nem poderia ser diferente, porque teria vício de iniciativa qualquer movimento que a gente pudesse organizar por aqui, e que a gente pudesse, a partir desse momento, também realizar debates com a sociedade aqui, ver se há necessidade ou não de mudanças, e que a gente pudesse aprovar no próximo período essa política municipal que está sendo muito bem construída, inspirada em outras experiências interessantes. E então, deixar esse questionamento. E aí, eu não sei, Jane, se você poderia responder, talvez não, talvez seja uma pergunta a ser feita à secretária mesmo, em relação ao orçamento desse ano. Como a secretaria está vendo, se a proposta contempla, né, as necessidades, porque a gente também a gente já deve ter na segunda-feira uma audiência pública e logo na sequência nós vamos à aprovação desse orçamento. Mas a questão principal que eu gostaria de levantar é realmente a gente ter um convencimento da gente transformar essa política em lei municipal. Pode falar? Parabéns, eu parabenizo não só o vereador, mas também a fala do presidente do Conselho. Eu acho que o Rodrigo, desde o primeiro momento em que a gente vem chamando para essa discussão, ele tem pego o âmago mesmo. Eu acho que mostra, né, o envolvimento dele já em entidades que trabalham com criança e adolescente há tanto tempo, né, Rodrigo? Que acho que isso já faz parte aí do cotidiano. Mas também poder dizer que, assim como o Rodrigo falou que ele tem os netos, eu também já sou avó. E aí mexeu, né? E tive 5 filhos e acho que, assim, eu quero dizer de uma experiência minha própria, que eu fiquei 14 anos na minha casa, cuidando dos meus filhos, para depois voltar a trabalhar quando a minha filha caçula foi para a escola. Então, eu posso dizer que eu aprendi muito com os meus filhos, e inclusive as necessidades mais mínimas do que é a criação de um ser humano, pelo contato direto mesmo. Aquela coisa de acordar de pijamão e se sentir na casa, e ter o horário, é claro, que ia para a escola, uma alimentação saudável. Eu falo que criar um ser humano é uma coisa fabulosa e extraordinária, e eu tive esse privilégio. E eu queria dizer que, nessa minha experiência como mãe, eu tive também uma passagem por uma entidade que chama Escola de Paz. E eu comecei a participar da Escola de Paz e foi como se uma cortina abrisse
assim, os meus olhos naquela época, e eu até hoje trabalho com isso, voluntariamente, porque eu vejo, assim, o quanto que os pais precisam entender o que é a criação de um ser humano. E eu aprendi, por exemplo, que eu, com a minha atitude, eu estava ajudando o desenvolvimento da personalidade do meu filho, do caráter, da inteligência, do seu aspecto físico, que o seu aspecto físico tinha que estar bem cuidado para que ele pudesse abarcar todo esse desenvolvimento humano. E aí, vereador, eu descobri assim que a gente precisa ter lugar onde os seres humanos aprendam essas coisas. Porque nós entramos numa faculdade para ser professores, nutricionistas, assistente social, e a gente vira pai e mãe sem nenhum preparo. Né? Eu acho que é claro, existem muitos autores na psicologia que diz que nós cuidamos de um ser humano porque nós somos cuidados. Mas as deficiências do cuidado, a gente também sofre na hora de passar esse cuidado. Porque nós temos a questão do modelo e do antimodelo da vida, que a gente está aí o tempo todo. Então, uma criança que foi bem cuidada, provavelmente cuidará melhor. Então, muitas vezes, alguém não cuida porque não tem conhecimento. E nós precisamos levar a esta linguagem, e aí, quando eu digo do plano, ser um plano cuidadoso, porque nós vamos precisar atingir todas essas etapas da sociedade. Nós vamos precisar ir envolvendo as pessoas. Eu acho que o vereador Gustavo ele chamou a atenção de que nada vale também a gente fazer um plano, transformar o plano em lei, porque, para mim, existe uma grande diferença entre legalizar e legitimar. O legalizar, se a gente deixar lá na gaveta, ela vira letra morta. Agora, a legitimidade das coisas, e aí isso tem que ser construído de uma forma cuidadosa, tanto que nós temos 240 dias, Eliane, que nós temos para entregar da publicação da portaria. Nós vamos ter 240 dias para apresentar esse plano para o município. Esperamos poder fazê-lo com eficiência. Caso ele necessite de um tempinho maior, nós vamos solicitar. Por quê? Nós vamos trabalhar para cumprir esse prazo. Aí entra a questão também do orçamento. Então, nesse primeira etapa, eu acredito, até pela vivência que eu tive dentro das secretarias, que num primeiro momento é o juntar dos diversos orçamentos de uma forma que a gente possa potencializar. A partir do momento em que as secretarias, elas vão, cada pessoa que faz parte desse comitê, ela vai ter uma responsabilidade de arregimentar o segmento dele. Então, vamos dizer, eu tenho 2 representantes da saúde. A saúde, ela vai precisar, no primeiro momento, trazer tudo o que ela já faz na área da criança, para a gente, todos os demais, e nós vamos juntar isso tudo num lugar só. Nessa segunda etapa vai ser, nós temos isso, o que é que nós precisamos? Aí cada secretaria vai colocar aquilo que ela precisa. Aí é o momento da gente olhar a questão orçamentária e tudo mais. Mas eu acredito, e volto a dizer, no grande potencial que Campinas tem e no resultado que nós vamos ter desta primeira junção. Eu acho que nós já vamos poder potencializar as demais políticas, né? Então, eu acho que é mais uma questão estratégica neste momento, para depois a gente poder olhar para isso e galgar um outro ponto. Uma outra questão, como eu disse que ele é um plano que precisa envolver a cidade como um todo, nós precisamos envolver os empresários. Eu, no curso em Harvard, em março, eu visitei o Museu da Criança. Eu já tinha visitado o Museu da Criança de Boston, eu morei nos Estados Unidos com os meus filhos pequenos e tive a oportunidade, há 30 anos atrás, de visitar esse mesmo museu. E eu tinha uma curiosidade imensa, porque do dia que eu voltei de lá, em Campinas, eu fui responsável, meu primeiro trabalho na prefeitura foi o Renda Mínima, depois foi as crianças em situação de rua. E eu já tinha uma vontade imensa de fazer um Museu da Criança em Campinas. E eu falo que nós precisamos trazer isso à tona. Então, por exemplo, é um sonho meu, né, que eu espero que a gente tenha outras pessoas sonhando juntas, mas eu penso que, por exemplo, o Parque Dom Bosco, lá no Vida Nova, é fabuloso, gente. Quem não conheceu precisa conhecer. E por que nós não podemos ter um Museu da Criança lá dentro? Mas tão bom, que a gente faça com que esse lado de cada cidade,
leve as crianças para conhecer o outro lado da cidade, participar de um museu, porque tem crianças que crescem na nossa cidade não conhecendo o lado de lá da Francisco Glicério. E se a gente tiver ambientes e que a gente permita essa mobilidade da população, e eu digo isso porque, nessa última visita que eu fiz ao museu, daria uma parede imensa das pessoas que eram responsáveis, as empresas e pessoas responsáveis pela manutenção daquele museu. Então, eu acredito numa política de Estado, eu trabalho por políticas de Estado, mas eu também acho que, como a proteção integral de criança e do adolescente, ela parte do artigo 227 da Constituição, onde ela diz é dever da família, da sociedade e do Estado, nós temos que ter um Estado forte, sim, mas nós temos que ter uma sociedade que participe e uma família que participa. Então, eu acho que nós precisamos falar de um plano nessa natureza, trazer, para além do orçamento público, a participação das empresas, das fundações, para que a gente deixe para Campinas um patrimônio deixado por aquelas que usufruem dos seus bens, né? As empresas, elas usufruem, né, dos bens e dos serviços da nossa cidade. Ela também precisa deixar para essa cidade esse fundamento. Então, o que eu quero dizer, Gustavo, é que nós vamos precisar de todo mundo. Nós não podemos pensar que ele é um plano só do poder público. Ele é do poder público, mas ele é da sociedade e ele é das famílias também, tá? E aí, com isso, eu também falo que nós só vamos, então, criar sujeitos políticos no nosso município a partir do momento em que essa junção ela se materializa em compromissos firmados para o bem-estar, então, dos nossos pequenos cidadãos, né? Vereador Fernando Mendes. Bom, a importância desse plano que agrega esse desenvolvimento das crianças, eu queria fazer um comentário e também uma pergunta. Quando foi passado o primeiro slide relacionado ao cérebro, eu morei muitos anos no Oriente Médio, e lá tem uma cidade chamada Gushkatif. Em 2000, 2002, 2003, 2004, ela era considerada, é uma cidade controlada por autoridade palestina, era considerado o celeiro de terroristas, essa cidade, Gushkatif. Ali eles se exibiam, eles faziam programas, mostrando que de 6 a 8 anos era exatamente a idade que eles levavam a criança a ter a ideia de ser um terrorista. E faziam com que elas crescessem com mais ideia, com mais vontade de se explodir do que servir um exército. E eles diziam mais, diziam o seguinte, que uma criança com 6 anos de idade e um adulto perto dela, que lhe fazia todo tipo de instrução, pesava 4 vezes mais do que ela e normalmente media o dobro dela. Então, para o cérebro dela, era um monstro falando com ela. Então, e se isso funcionava para fazer um terrorista, a gente entende que as crianças aqui hoje também, elas, não para essa linha de terrorismo, mas para outras coisas erradas, é possível que elas venham se adaptar, mesmo não tendo, como foi passado no slide, uma condição de vida, uma boa condição de vida. Então, a importância neurológica, essa importância relacionada a todo esse plano, é muito importante, porque, querendo ou não, as crianças será o futuro da nossa nação. É isso. E a pergunta é, esse plano, ele vai enfrentar, no seu pensamento, vai enfrentar algum tipo de, por falta de cultura, por exemplo, quando foi falado sobre o Barsoli, aquele ajuntamento, há uns 7 anos atrás, mais ou menos, ajuntamento, de repente, de um grupo que não teve esse tipo de investimento, de investigação relacionado qual o impacto nessas crianças. Será se isso não vai ser enfrentado como um tipo de, vamos dizer assim, o próprio plano em si estará sendo contra as crianças, no caso, eu não sei se eu estou sabendo colocar a pergunta. Por exemplo, por falta da cultura, por falta do entendimento, do conhecimento acerca da questão do cérebro, da questão do envolvimento das crianças com coisas erradas, não seria essa criança, ou melhor, não seria o plano visto
como contrário às questões da criança? Eu não estou sabendo colocar a pergunta. A pergunta é a seguinte, nós estamos falando de trazer empresários, estamos falando de trazer investimentos, estamos falando de trazer ajudas, mas será se, por falta dessa cultura, desse conhecimento, eles não vão achar que vai estar querendo colocar mais um peso sobre a criança ou tirar o peso de sobre ela? Seria isso? Deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que todas as vezes que a gente descortina algo, a gente traz esse algo para uma discussão, nós vamos ter, de toda sorte, nós vamos ter opiniões, né? Eu acho que haja visto todas as discussões que a gente tem hoje em dia. Eu até andei esses dias falando que qualquer hora eu ia escrever sobre isso, né? Eu falo que, no momento, eu vejo a humanidade muito 49-51, sabe? Quando o 51 vence, eu tenho 49% para não deixar o 51 funcionar. E, de vez em quando, aquele 49 vira 51, o outro 49 não deixa o outro funcionar. E a gente está percebendo isso em muitos e muitos assuntos, né, na humanidade. Então, acho que é claro, mas o que é muito claro, as evidências científicas, e quando nós falamos, por exemplo, dissemos de Bassoli, mas podemos dizer de muitos outros bairros, né, da nossa cidade, e a gente já vê a grande preocupação que já chegou lá com a escola, com entidade social, já cuidando dessa primeira infância que está lá. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que nós devemos trabalhar para isso não precisar acontecer. Que, bem lembrado pelo Rodrigo, né, quando a gente faz uma política pública adequada, nós já vamos usar o recurso adequado para fazer uma política pública adequada. Então, eu acho que quando esta ideia ela passar para as diversas camadas sociais e os diversos segmentos, nós mesmos vamos poder exercer um controle para que situações como essa não ocorram e a gente fique quieto. Porque eu me lembro que eu era presidente do Conselho da Criança na ocasião que ocorreu isso com o Bassoli, e o quanto que a gente falou, e parece que a gente nunca teve força para modificar uma coisa como essa, sabe? Então, eu acho que a gente tem que olhar isso antes. Depois, né, tem que correr atrás. Né? Correr atrás, como nós estamos correndo, né? Então, eu acho que as evidências elas estão muito claras hoje para que a gente possa conduzir um plano dessa natureza, vereador Fernando. Eu acho que E vamos ter o apoio de vocês também, né? Com certeza. Eu queria responder sobre essa pergunta que ele está falando, sobre o Bassoli, para que não ocorra em outros bairros, né? Só concluindo, olha só, existem leis, coisas que são boas, planos que são bons, e a impressão que se tem é que chega antes fora de época. Por exemplo, quando foi feita a lei proibindo fumar em lugares fechados, e foi para a discussão, e as pessoas, está vendo? Tanta coisa para se preocupar, hoje ela é no mundo inteiro. Então, quando fizeram a primeira lei para impedindo que a linha com cerol da pipa estava dando problema, começaram a reclamar, falando que queriam tirar a infância das pessoas. Hoje é lei em todo lugar. Então, era essa a minha pergunta, eu acredito que você entendeu. Eu queria responder, eu acho que foi muito boa a sua pergunta, na administração Jonas Donizete, acho que o vereador deve saber, que a partir, acho que de uns 2 anos para cá, eu não lembro certinho a data, todo empreendimento, vereador, que... Não está saindo. Não, está saindo. Tá? Todo empreendimento, ele tem que ter fazer uma obra. Se o empreendimento tem um número de X de família, ele tem que fazer uma obra, ou uma creche, ou construir um centro de saúde. Então, não tem mais acontecido isso. Nenhum empreendimento é feito sem nenhuma infraestrutura, tem que ter um impacto. Então, isso já não vai mais ocorrer. Essa é a resposta disso. E eu queria falar também que, desde 2013, com a secretária Solange Pellicer, quando ela fala da vulnerabilidade social, ela fez um trabalho, Jane, você lembra, de fazer um cruzamento, quais crianças eram filho de quais famílias do Bolsa Família. Nunca tinha sido feito isso em Campinas. Então, nós fizemos um levantamento, um número muito grande de crianças que eram nossos alunos e que ainda estavam na lista de espera. O que foi feito? A prioridade e, nos critérios, ela hoje... foi feito, então, o planejamento e o cadastro de setembro a novembro,
todas as do Bolsa Famílias, elas estão na frente. Então, maior vulnerabilidade social, hoje o governo de Campinas já faz isso. O outro critério é a criança com desnutrição, medidas protetivas, o Conselho Tutelar está aqui, são medidas protetivas de urgência, de hoje para amanhã, algum caso, as de abrigo, e crianças filhas de pais e mães em situação de violência de gênero, ou ela está abrigada ou não, ela tem prioridade, ela não fica na lista de espera. Então, o cadastro já terminou, o inicial, mas o cadastro é contínuo, ele não para. Então, desse cadastro que foi feito, a classificação sai em dezembro para o ano que vem. Então, todas essas prioridades têm esse olhar, né, Jane? Então, eu acho que essa administração tem essa preocupação com as famílias assim, de maior vulnerabilidade social nas nossas escolas. E acho que a pergunta feita de uma forma tão difícil tem provocado em nós ainda, acho que já estamos captando aqui. Eu acho que é assim, eu diria também que eu tenho um conceito, pelo menos para a minha vida, que eu falo que nós vivemos uma sociedade complexas com dominantes, né? Então, nós temos lei que modifica o modo de viver da sociedade. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu estudo criança e adolescente, vivo isso há muito tempo, e nós vimos o quanto que o fato do Código Civil, no passado, ele não reconhecer um filho de uma relação fora do casamento, era chamado filho bastardo, a mulher era concubina, não é? A gente tinha toda uma questão legal que acabava influenciando, eram tipos sociológicos e acabavam virando tipos jurídicos, porque as crianças acabavam tendo um preconceito em relação às crianças, né? Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente dá o direito de toda e qualquer criança nascida, o direito de ter o nome dos pais, e com isso você diminui essa questão do preconceito. Então, eu digo assim, o quanto que a lei influencia a sociedade e o quanto que a sociedade modifica as leis. Então, nós estamos dentro de uma casa que, se a gente puder já caminhar com essas discussões, eu diria, a gente ter este espaço para fazer, inclusive, algumas audiências onde a gente pudesse ir trazendo a evolução daquilo que a gente for construindo, a gente pode caminhar, né, com a questão do plano e a questão da lei de uma forma que ela seja, represente uma evolução para a nossa sociedade. Ótimo, Jane. Vereador Campos Filho. Muito obrigado, vereador Gustavo Peta. Queria fazer a saudação, então, aos nossos telespectadores, a Jane, que é uma sumidade aí, uma autoridade há tantos anos nisso, né, Marilza? Tanto trabalhando nisso, né? Rodrigo, o Gustavo Peta, o nosso vereador Bispo Fernando, e participo dessa comissão, Jane, embora tenhamos divergências, né, presidente, nos meios, mas a finalidade nossa é a mesma. Podemos divergir na condução do processo todo, mas lá no final, a nossa utopia é a mesma, né? Aquela utopia chamada utopia possível, viu, Jane? E eu vi aqui, eu queria dizer o seguinte, o Bispo Fernando falou uma muito importante. Precisa de lei? Precisa. Infelizmente, precisa. Seria bom se não precisasse, né? Hoje, por exemplo, vamos ter à noite aqui um projeto de lei, que vai botar em segunda discussão, que fala sobre a não participação das crianças em espetáculos e artes. Tal. Então, alguém fala assim, mas precisa. Então, o Gustavo Peta, ele tem esta convicção, quero dizer assim. Porque a nossa preocupação com a infância, com a família, é uma preocupação que tem que ser inerente a qualquer pessoa. Mas chegou num ponto que você vê crianças tão abusadas sexualmente, violentamente e tal, que tem que se fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. E nós partimos do seguinte pressuposto, eu falo com o Gustavo, temos divergências, mas a família tem que educar. A escola tem que ensinar. Professores procuram falar assim, Campos, eu não quero ser educadora, eu não sou educadora, não sou paga para isso, eu sou professora. Então, essa delegação nós não podemos fazer para o Estado, e sim para com a família. Então, nós crescemos bastante com relação a isso. Então, é uma reunião, Peta, que nós fazemos, que não é uma reunião que vem do céu, desce aqui e coloca normas, não. Nós temos que levar em consideração que estamos vivenciando um país com mais de 13 milhões de desempregados.
São famílias destroçadas. São mulheres que teve filho com um, agora está com outro, depois casou com o tio, casou com o vô, casou não sei. Então, são situações altamente complexas. Então, eu vejo que nós temos essa... Na iniciativa do Gustavo, quando ele propõe aqui que nós façamos um trabalho a 4 mãos junto ao Executivo, é para dizer, olha, existe lei que tem que ser respeitada. Ah, mas isso aí é censura, não precisa lei. Precisa. Se não tiver lei, vai ficar a situação que está aí. Crianças sendo terrivelmente abusadas, famílias completamente destroçadas. Então, eu finalizo dizendo o seguinte, cabe a nós... Gustavo Peta, que é o nosso presidente da comissão, valorizar a família e o que cabe a ela educar. Nós não podemos mais delegar. Eu tenho falado tanto isso, você, mas isso aí é porque você é de igreja, porque o fulano de tal é bispo. Não tem nada a ver. Isso aí é uma situação que nós temos que colocar em frente. Essa comissão ela tem mostrado muito isso, viu, Gustavo? Não é uma comissão que desceu do céu, veio aqui só, né? Não. Vem aqui, discutimos um país complicado, com 13, 14 milhões de desempregados, famílias destroçadas por valores que não devem ser colocados aqui agora em evidência, é claro, mas que cabe a nós colocarmos normas. A vida da gente existe normas. Isso pode, isso não pode. Você é menino, você é menina, você é homem, você é mulher. São situações que exigem de nós também essa reflexão. Agora, diante de tudo isso, eu queria perguntar à nossa secretária, eterna secretária Jane, que ela disse que desceu na Alemanha, você foi, né? Na Alemanha ou na Espanha? Para a Espanha. Ela falou no começo que desceu na Espanha, ela já percebeu que aquela... Agora, o que é que faz você com essa sensibilidade, e nós não temos sensibilidade, perceber que lá tem e aqui não tem. Então, a pergunta que eu queria fazer é, o que é que tem lá e que aqui, por exemplo, não tem e que deverá ter, né? Eu até diria que, por isso que eu falo que esse complexo tem que abranger um número maior de pessoas possível, para que a gente passe a ter um conhecimento nivelado da necessidade de que isso faz parte da natureza humana. Eu andei em várias cidades e uma delas, quando eu entrei, eu fiz aqui tem. E quando eu fiz aqui tem, eu fui para o site e eu descobri a cidade amigável mesmo, que era Córdoba, e que tinha ali, pode entrar no site que aí vocês vão ver, eu percebi a praça diferente, o jeito da cidade diferente, o entardecer com as famílias e os seus carrinhos nas praças públicas sentadas, nós precisamos devolver a praça pública para as nossas famílias, né? Então, eu vejo assim, aquilo chama, sabe aquela coisa de você chegar no final da tarde e ir para a praça, Gente, nós temos um país tropical, que coisa mais maravilhosa, né? Nós acho que evoluímos bastante na nossa cidade, com bastante equipamentos para idosos, né, de ginástica. Nós precisamos também evoluir para os das crianças, nós precisamos ter manutenção deles, né? Então, assim, quando o vereador toca, né, a questão da escola e da família, eu tenho um conceito que educador somos todos nós. Nós temos papéis diferentes. Por exemplo, o dia que eu fui escolher a primeira escola para o meu primeiro filho, eu nunca me esqueço que eu escrevi um cartão para a dona da escola, dizendo que eu estava dividindo com ela a coisa que eu tinha de mais precioso na minha vida. E que eu tinha escolhido aquela escola e aquelas pessoas para dividir a educação dos meus filhos. Por quê? Porque dividir, sim. Enquanto eles ficam lá, o professor, ele tem que ser educador, ele tem que ensinar, mas ele tem que cuidar. Porque o desenvolvimento de uma criança, ele só ocorre quando ele é cuidado e protegido. A função de uma família é cuidar e proteger de seus membros. Mas ele é tão dialético que uma família, para oferecer cuidado e proteção aos seus membros, ela precisa ser cuidada. Se o Estado não der condições para a família não tem condições de cuidar dos seus filhos. Então, nós não temos como separar, né, a criança por parte. A hora que eu entro para dentro da escola, eu só vou ensinar. Não, eu vou ensinar e vou educar. Porque do jeito que só que eu acho que nós temos corresponsabilidade. E essa corresponsabilidade, o dia que a gente entender, né, que eu como adulto, sou responsável por uma criança, independente dela ser meu filho, nós estamos falando em corresponsabilidade. E nós não estamos mais fazendo divisão, sabe? Eu gosto muito da palavra equilíbrio, né? O conceito da vara, para mim, quando sai de uma ponta e vai para outra, nós viramos antagonistas. Então,
Então, acho que o equilíbrio das coisas ele é construído no dia a dia, né? É no cotidiano. E eu costumo dizer que eu não abro mão, a partir do momento que eu tenho um filho, eu posso estar de cabelo branco e ele também, eu ainda vou ter responsabilidade sobre ele. Ela diminui, ela muda, ela diferencia. Eu sempre falo que eu faço até um movimento, assim, se ele nasceu do meu ventre, né, ele está aqui, mas eu vou fazendo esse movimento, e se um dia eu olhar para a cara do meu filho, de cabelo branco, e os olhos dele estiver dizendo que ele não está bem, eu quero ter capacidade de identificar. E eu só vou ter capacidade de identificar se eu fiz isso na primeira infância. Se eu sentei com ele, se eu travei com ele determinados olhares, e esses olhares vão nos identificar para o resto da vida. Então, acho que em todo momento nós vamos estar presentes. Eu queria só acrescentar, Gustavo, não alongando muito, que essa tem um problema divergência de que nós tempo. falamos. Divergimos no meio, mas nós convergimos com certeza lá no final. E a Jane disse aqui, que quando ela chegou aqui, que não se tem a clareza como formar o ser humano, como se formar. Então, para se formar, é preciso compadecer, compadecimento, se colocar no lugar do outro, né, daquela família vulnerável. Então, o compadecimento se faz bastante necessário também para que nós possamos, na verdade, ter a clareza de como formar. Certo. Nós estamos realmente com um problema já um pouco de tempo, mas eu gostaria de saber se há alguma questão aqui do público. Sim. Então, nós vamos ouvi-la e depois a gente já vai para o encerramento, porque a gente acabou alongando um pouco e a gente tem uma outra atividade aqui às 16 horas. Boa tarde a todos. Como eu sou Luzia, eu sou conselheira tutelar. Antes de ser conselheira, eu sou mãe, sou avó e sou monitora de creche. Então, assim, esse projeto, esse trabalho que está iniciando, nossa, mas me alegrou muito, que é tudo que se precisa. Eu acredito tão pouco nisso, que o meu trabalho, o meu TCC, o título dele foi A Importância da Participação da Família na Educação Infantil, porque é ali onde começa tudo. Então, assim, quando se fala em família, em criança e escola, tem que haver uma junção. A escola precisa abrir mais as portas para a família, certo? Então, eu sou uma monitora em que entro na creche, na transição, quando a creche sai da assistência social e vai para a educação. Então, eu sei toda a trajetória que foi, a dificuldade de se enxergar, e tem até hoje, então, é uma necessidade de se ver a educação infantil como educação. A educação nessa fase, como educar, como aprender a participar. O professor que vai ali para dentro de uma creche, ele não pode querer se ater a papel e lousa. Ali o papel dele é muito maior. Então, quando eu sou monitora, mas eu tenho minha formação, porque eu achei que, como monitora, eu teria que ter um conhecimento teórico para melhorar meu trabalho ali dentro. E fui buscar. Eu sou psicopedagoga e fiz especialização em educação infantil e estou preparando um mestrado em educação infantil. E quero e adoro estudar. Então, tem muitas coisas que a gente vai precisar, nós vamos caminhar e temos que trazer, sim, famílias para perto. Hoje, como conselheira tutelar, que fala onde o trabalho do conselheiro é zelar pelo direito, né? Não. Se você quer zelar por uma criança, por um adolescente, você tem que olhar pela família. Não tem como você desassociar. Não tem. Se você não tiver o olhar também voltado para a família, você não faz nada. E que gostoso ver que nós estamos vendo legislativo, executivo, conselhos, escolas, saúde, assistência, se juntando. É parceria. Sem parceria não vai a lugar nenhum. Não se faz nada para a sociedade, nada. E é isso que eu queria falar. Estou muito feliz com esse projeto aí. Posso? Luzia, eu queria parabenizar a tua fala e a tua fala, inclusive, nos enche assim de esperança, porque a gente sabe o quanto é importante o papel da monitora na educação infantil
de você estar buscando a sua formação, de estar atuando também como conselheira tutelar, que na rede de proteção à criança tem um papel fundamental, determinante, muito importante. Então, a gente fica muito feliz com a sua fala. E, nesse sentido, a gente gostaria de encerrar a reunião sabendo que essa reunião terá como consequência outras reuniões e outros momentos para o debate sobre esse plano. Nós queremos realmente abrir a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente para esse assunto. Achamos que a Câmara Municipal de Campinas, com certeza, e falo aqui em nome também do presidente Rafa Zimbaldi, terá todas as condições de receber outros momentos de debate sobre o plano. Então, colocar também a Câmara à disposição para esses debates que vão acontecer durante esse período e que a gente possa, no final de todo esse processo, receber um projeto de lei para que a gente ajude no processo de legitimação dessa política que está sendo construída, né? Tenho certeza que, dessa forma, feita a partir desse comitê, que tem a participação do Poder Executivo, da sociedade civil, o projeto já chega carregado de legitimidade e a Câmara terá o papel, evidentemente, de verificar a necessidade de uma ou não de mudança e aprovar o projeto como parte dessa construção. Então, eu queria agradecer muito a presença da Jane, a fala carregada de conhecimento, de experiência, né, a presença aqui do Rodrigo, dos conselheiros tutelares que estiveram aqui conosco, né, o vereador Campos Filho, o vereador Fernando Mendes. Nós temos, evidentemente, as nossas diferenças, nossas divergências, mas o importante aqui é a gente tentar construir unidade naquilo que pode ser positivo e útil para a sociedade e para as crianças, para os adolescentes da nossa cidade. Tá certo? Muito obrigado pela presença de todos. Agradecer aqui os funcionários da Câmara, do cerimonial e também da TV Câmara que televisionou o nosso debate na íntegra. Muito obrigado. Muito bom. Divergimos agora e convergimos depois. Isso aí. Bom, vereador. Você acompanhou aí a reunião da Comissão da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Fique agora com a nossa programação. Obrigado. TV Câmara, Campinas.